Sell in May and go away. Já ouviu falar nesse ditado? Ele é baseado na crença de que as ações elas têm um desempenho pior de maio até outubro, comparado com novembro até abril. A frase original seria Sell in May and go away and come back on Ledger Day, que seria algo como venda em maio, caia fora e volte no dia de Sun Ledger. Sun Ledger é uma corrida de cavalos na Inglaterra que coincide com o fim do período de verão. Mas será que é verdade? E será que funciona para o mercado brasileiro? Vou responder isso nesse vídeo fazendo uma análise objetiva utilizando Python. Vou pegar dados de desde 1928 para o índice americano S&P e também vou pegar dados do Ibov para a gente comparar para ver se realmente esse ditado faz sentido no mercado brasileiro. Bom, para fazer esse estudo eu dividi em períodos de 6 meses o S&P, começando aqui em 1928 até 2020. A gente tem aqui os semestres de maio a outubro e de novembro a abril. De maio a outubro a gente tem aqui em azul, né? Então a gente tem para cada período de 6 meses qual foi o retorno do índice S&P para aquele dado período, tanto de maio a outubro quanto de novembro a abril. E agora eu fiz um resumo estatístico de quais foram as diferenças entre os dois períodos, né? Primeiro aqui a gente teve 94 períodos, ou seja, foram 94 anos da nossa amostra, então uma amostra considerável. De maio a outubro a gente teve aqui uma média de 2,1% de retorno, enquanto de novembro a abril a gente teve uma média de 5,2%. Então, nossa primeira métrica aqui realmente os períodos de novembro a abril tiveram um retorno médio superior aos períodos de maio a outubro, tá? O desvio padrão deles aqui foram praticamente o mesmo. E a gente tem aqui as medidas dos quartis, tá? Então, o gráfico aqui a gente consegue ver melhor. Basicamente aqui, de maio a outubro, a gente teve ali os quartis do primeiro ao terceiro, né? Variaram ali de menos 2% até 8%, sendo a mediana 3% para o período de maio a outubro. E para o período de novembro a abril, a gente teve aqui variando de menos 2% a 14% entre o primeiro e o terceiro quartil, com a mediana de 5%. A gente vê que esse gráfico aqui à direita, de novembro a abril, ele está ligeiramente superior, né, ao gráfico aqui da esquerda, que seria os períodos de maio a outubro. Tá? E aí eu fiz aqui um teste, fazendo aqui duas carteiras hipotéticas, né? Eu comparei aqui o S&P com uma carteira que a gente faria a compra no primeiro dia de maio e venderia em todo o último dia de outubro, e outra carteira aqui onde a gente compraria sempre todo primeiro dia útil de novembro e venderia no último dia útil de abril. Então, graficamente, eu comecei aqui em 2020, só para exemplificar como é que se comporta essas duas carteiras, né? Então, a gente tem aqui a primeira carteira em vermelho, ela permanece constante até ser feita a compra no primeiro dia aqui de maio, né? E a outra carteira, ela é comprada desde o início aqui, permanecendo constante durante todo o período, até que é realizada uma nova compra no primeiro dia de novembro, tá? Então, eu comecei aqui com a base 100 em 2 de janeiro de 2020, só para exemplificar esse comportamento. E agora eu vou alterar aqui a base para começar no primeiro dia dos nossos dados, tá? Então, agora a gente tem uma ideia de como é que foi o comportamento, né? Você vê que a estratégia de buy and hold, ela ganhou das outras duas carteiras, mas a carteira de novembro a abril, ela teve um desempenho realmente superior à carteira aqui de maio a outubro, né? A vermelha aqui, tá? Se a gente tirar aqui, a gente consegue ver a diferença entre as duas carteiras, né? Eu fiz o quantitativo aqui também, de quão diferentes são esses retornos, ó. Só para ter uma noção, o buy and hold teve o retorno de 21.200%, enquanto uma carteira de maio a outubro de todos os anos teve 259%, de novembro a abril 5.800%, né? Então a diferença foi bem grande desses dois períodos, né? Então realmente a gente pôde concluir que para o índice americano, praticamente aí nos últimos 100 anos, foi uma boa estratégia, né, ter comprado ativos
durante esse período de novembro a abril, né? A gente teve retornos superiores do que o período de maio a outubro. Mas será que no índice Bovespa no Brasil esse comportamento se repetiu? Vamos analisar a partir de agora, né? A gente tem aqui os semestres de cada um dos ativos. A gente vê aqui de maio a outubro, né? Teve esse tipo de comportamento. Colocando aqui de novembro a abril, a gente vê graficamente aqui, a gente consegue até analisar por esse próprio gráfico aqui, que as barras em vermelho elas estão mais para cima do que para baixo, né? Com valores mais positivos do que negativos. Tirando essa barra aqui, menos 25% de 2019, todas as outras praticamente são positivas, né? Ao contrário das barras azuis, que a gente tem várias barras aqui com valores substancialmente negativos, tá? Então vamos aqui fazer a descrição estatística desses valores. Então são 27 anos, né? 27 períodos de 6 meses, de maio a outubro, e 27 períodos de 6 meses de novembro a abril. De maio a outubro a gente teve uma média de 2,5%, enquanto de novembro a abril a gente teve um retorno médio aí de 14,7%, né? Bem diferente de novembro a abril, retorno foi bem maior do que o retorno de maio a outubro, né? Desvio padrão aqui um pouco superior de maio a outubro do que de novembro a abril. E analisando aqui o gráfico de box plot, a gente consegue até ter uma ideia, né? A gente vê que o gráfico à direita, ó, ele está mais para cima do eixo aqui. Então, novembro a abril realmente teve um retorno maior considerado o período de maio a outubro, né? Se a gente pegar os primeiros quartis aqui, variou aí de menos 9 a 17, com mediana 3. E aqui, de novembro a abril, variou de 1 a 26, com mediana 10, né? Valores consideravelmente diferentes aí, tá? Então, para o índice Bovespa, a gente teve esse período de sazonalidade, ele inclusive está mais acentuado, né? Foi mais acentuado ao longo do tempo. Eu fiz a mesma coisa aqui para o S&P, criei um gráfico aqui considerando duas carteiras hipotéticas, né? Uma comprada em maio e outra comprada em novembro. E a gente tem os retornos aqui ao longo do tempo. Eu resumi aqui nessa tabela, né? Então, o buy and hold do índice Bovespa nos últimos anos aí teve 3.048% de retorno final aí, total acumulado, enquanto de maio a outubro, ó, teve somente 6%. Um contraste bem diferente com o período de novembro a abril, que teve 2.866%. Então sim, né, o CME Way, ele é um ditado, mas que realmente se mostrou aí presente ao longo dos últimos anos, né, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, né? As diferenças do desempenho das carteiras aqui realmente é considerável, né? Mas claro, né, isso aqui são dados históricos. Para o futuro, a gente não tem como saber o que vai acontecer, né? Então fica a título aqui mais de curiosidade do que realmente uma estratégia que eu acho que poderia ser útil ao investidor. Beleza? Então se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar aqui com alguém que você acha que possa interessar. E a gente se encontra aí na próxima semana. Falou, pessoal!